Olá todo mundo, olá você, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista e aqui é o Mundos Internos, onde a gente observa o comportamento humano e tenta aprender alguma coisa com isso. Esse vídeo é uma sequência de leituras comentadas que eu estou fazendo sobre o livro de Susan Schwartz, que é O Efeito da Ausência do Pai nas Filhas. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e convido você a acompanhar desde o início. Clique na playlist e acompanhe desde o começo para não perder nada. Muito bem, pessoal, vamos continuar a leitura. Estamos na página 33, começaremos o capítulo 2, que o título é Perda e Anseio. Como explicar, senão o que estava acontecendo o que não entendo? O que queria essa mulher que sou? O que acontecia? Como te explicar? Eis que, de repente, aquele mundo inteiro que eu era crispava-se de cansaço. Eu não suportava mais carregar nos ombros. O quê? E sucumbia a uma tensão que eu não sabia que sempre fora minha. Os primeiros sinais em mim do desabamento de cavernas calcárias subterrâneas, que ruíam sob o peso de camadas arqueológicas estratificadas. Haja ver quem entenda. E é em mim que tenho que criar esse alguém que entenderá. Clarice Lispector. A Paixão segundo GH. Como curamos o pai que é ausente e deixa lacunas no coração de sua filha? A filha pode abdicar de seu poder, criatividade, potencial desperdiçado e sua voz não ouvida. O desejo pelo amor do pai se torna mais insistente ao escutar seus resíduos de melancolia. Hayley, uma paciente, durante uma sessão, fez a seguinte observação sobre o pai. Abre aspas. Não querer admitir o distanciamento do meu pai e sua falta de atenção é, na verdade, um medo de que isso seja um problema meu e não dele. Tenho medo de ser julgada pela vida isolada que criei e não pareço conseguir sair. Julgamento que realmente mereço. Espero que hoje, na terapia, não tenha parecido que culpo o meu pai. Queria ignorar a angústia, me esforçar para passar por isso e me sentir mais forte por vencer sozinha. Fez-me ter mais confiança em mim mesma. A apatia era orgânica, afetava apenas a mim e era tão inofensiva aos outros. Mas será que esperei tempo demais por ajuda para que realmente tivesse algum impacto em mim ou no mundo? Fecha aspas. Esse pai, obviamente, não estava por perto para reconhecer a vivacidade de sua psique. Ela não tinha a confirmação dele. Ela perdeu o chão sob seus pés e isso nunca foi abordado. Conforme ela cresce, a filha precisa de uma conexão com o pai, que deve ser seguida de encorajamento pelas separações que ocorrerão e reconhecimento de suas semelhanças e diferenças. O interesse psicológico muda, da semelhança à diferença, e é uma base para relações importantes, sem o medo da perda do ego. Hayley, que sempre desejou um pai, sonhou com um dia somente para ela e ele. Ela estava feliz no sonho, mas ao acordar estava em lágrimas. Lembrou-se assustada de como ele não estava em sua vida e como ela não conhecia direito, nem ela a ele. Lembrou-se que se sentia nervosa perto dele e com medo de desagradá-lo, esperando uma retaliação por parte dele. Preocupava-se em ter que ser perfeita para que ele gostasse dela e voltasse. Quando o via, porém, ele ocupava o holofote e ela se sentia diminuída. Não podia falar sobre seus sentimentos e acreditava que verbalizar seus desejos o irritaria. Embora magoada e decepcionada, ela nunca falou sobre isso e nunca pediu por nada. Ao longo dos anos, reviveu o sonho durante o dia, e à noite sonhava o sonho de novo, desejando um pai. Conseguiram perceber com esse relato o quanto é afetado? Aqui é alguém dizendo como ela se sentiu. Ela agradava para ver se ele voltava. Ela sentia medo de irritá-lo, medo de ser repreendida, nos poucos momentos em que ela tinha em comum com ele. Ela só queria que ele voltasse. E esse vazio dela a tornou uma pessoa menor do que ela poderia ser.
Vamos ver aqui se a Susan nos fala como foi a terapia. Continuando. A necessidade do pai encontra as perdidas fundações e experiências da memória da filha. O anseio por um pai, por ter atenção e apoio, nunca são correspondidos e podem impedi-la de receber e expressar prazer. Ela internaliza o fracasso e qualquer coisa boa é seguida por uma ruim. Ou seja, os sentimentos bons não duram e ela não sabe a razão. Deveria ela desistir de seus anseios e desejos, incerta sobre o que quer e deseja? A impotência e perda de direção ou controle de sua vida a machucam, mas ela se sente desamparada contra a atração física que causa. A busca pelo pai tem ligação com a busca por si e reside em lugares que ela não conhece ainda. Em cada fase do desenvolvimento da filha, a relação com o pai afeta seu entendimento sobre si mesma. Ela vivencia novamente a perda do pai, a separação prematura que ele impôs quando não estava presente, sendo deixada com a angústia das necessidades não atendidas. A seguinte citação tem relação em como Hayley, mencionada anteriormente, lidou com a depressão e a perda. Abre aspas. Amo aquele pai, mas o odeio ainda mais, porque o amo, e para não o perder, entalhei-o em mim. Mas porque o odeio, aquele outro em mim que é um si mesmo mau. Eu sou má, sou inexistente. Fecha aspas. Essa perda de auto-orientação é refletida em uma falta no si mesmo e uma falta nas conexões com os outros. O pai é, idealmente, uma âncora dando à filha uma fundação, em um ponto sólido de referência. No entanto, quando ausente, as experiências dela do si mesmo são alcançadas no contexto de perdas. Isso influencia a maneira como ela lida ou não com as inevitáveis adversidades vivenciadas ao longo da vida. Quando o pai é ausente, ela é suscetível à invasão de imagens e comportamentos negativos. Ela adota vários mecanismos para lidar com o que parece ser uma perda amorfa, porém intolerável. Perceber e interpretar eventos é impossível sem a perspectiva das experiências passadas. É assim que funcionamos. É aquilo que eu falei, né? No início. Eu não lembro se foi desse vídeo ou se foi do outro. Que a visão de mundo dos filhos depende da lente dos pais. E quando o pai não tá, essa visão falta. E aí ela fica com essa confusão de como é que o mundo funciona. Como é que eu tenho que me portar no mundo. Como é que eu vou fazer parte desse mundo que eu nem sei como é. Porque não me foi apresentado. E mesmo quando existe a mãe que apresenta o mundo de uma forma, é capenga, entendeu? Da mesma forma que quando a mãe falta e existe uma avó, existe o pai, sempre que a figura falta, a figura materna ou a figura paterna, essa apresentação de visão, essa lente do mundo fica distorcida, ela não fica completa. E aí a gente não funciona direito, né? Continuando. O passado contextualiza o presente e molda as percepções, interpretações e reações emocionais. Algumas dizem que se sentiram amadas por seus pais, especialmente quando novas. Ele pode ter sido atencioso e depois idealizado. Era projetado frequentemente devido ao seu lugar não ocupado, ao vazio e sua simples ausência. Para compensar, a filha criou imagens do que gostaria que ele fosse. É a idealização que eu falei, é uma figura paterna imaginada. É o que ela queria que ele fosse. Ele estando ali ou não estando ali, a idealização vai acontecer. Esse pai vai existir, sendo ele real ou não. A magnitude de desvendar isso aparece na seguinte citação, abre aspas. A condição traumática mais extrema é aquela em que qualquer capacidade de representar a experiência do si mesmo é rompida. Um estado de paralisia onde até mesmo a impressão em branco é perdida em um vazio. Fecha aspas. E aqui a gente já vai para um campo do trauma, né? De que a falta do pai é um trauma. É uma coisa que a gente vai ter que lidar com a profundidade de um trauma, porque é isso que ele é. Continuando. Isso descreve os lugares de muitas camadas e feridas a serem desbloqueados. Muitas vezes, a perda do pai
É tão angustiante que a melhor opção para a filha é esquecer. A perda crônica do pai pode ser acompanhada por um zumbido constante de ansiedade. As histórias de tantas filhas nadam em águas turbulentas. Seu contexto é carregado de rupturas, inconsistências e incertezas, marcando a autorrepresentação com lesões internas e destruição emocional. Desatar esses nós psicológicos não é uma tarefa fácil, nem faz a análise mais suave. Junto estão as dificuldades de vencer os impasses com suas divisões, distorções e dissociações, os conflitos e anseios ofuscados e não resolvidos. Aquelas que acabam de se tornar filhas comportadas e obedientes eliminam a si mesmas, tornando-se fantasmas, desempenhando papéis apenas sobrevivendo. Existe uma representação de filhos que são muito perfeitos. E aqui até ele fala, né? São as filhas comportadas e obedientes. Muitas vezes elas são comportadas e obedientes porque elas estão se anulando para atender e para agradar, para ter amor, para ter valor, para serem olhadas, para serem vistas, para que os pais voltem, para que os pais não vão embora. Eu não estou dizendo aqui que os filhos precisam ser indisciplinados ou desobedientes ou rebeldes. Não é isso. Eu estou dizendo dessa sensação, desse sentimento de que você só vai ser amada se você obedecer, se você se submeter à vontade do outro. É esta constituição que é perigosa. É esta constituição que forma mulheres fracas, emocionalmente dependentes, que não conseguem lidar com a vida de si mesmas, que não sabem quem são. É essa sensação de que só são amadas quando elas fazem o que o outro quer. E se alguém te amar, você sendo quem você é? Você fazendo o que você quer, o que você gosta. Já pensou nisso? Lembre de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar. Me digam aqui o que vocês estão achando e a gente continua essa nossa terapia em grupo no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau!